Bem-vindos aqui ao primeiro, não é o primeiro webinar, porque já fiz 3, 4 webinars sobre a temática, mas vamos falar aqui um bocadinho sobre a comunidade do meu AI, que é uma comunidade que estou aqui a tentar dinamizar, e vamos marcar aqui uma data especial, que é o primeiro jogo entre o Kasparov e o Deep Blue. Portanto, aqui resumidamente, para quem não me conhece, toda a gente me conhece, vocês dos que estão aqui hoje, eu desde muito cedo comecei a trabalhar com computadores, desde a década de 80, inícios da década de 80, que foi quando o meu pai nos ofereceu a mim e ao meu irmão um Spectrum, em que eu fazia umas pequenas brincadeiras com uns jogos, fazia uns joguinhos e tal, e via nas revistas como é que se faziam os jogos. Portanto, e fui fazendo alguma programação já em deixa-me só ver aqui uma coisa que é aqui uma configuração. Fazia aqui umas pequenas brincadeiras, uns pequenos jogos com o Spectrum, e então tínhamos aqui, fui começando a perceber um bocado de computadores. Entretanto, tive acesso a muita tecnologia cedo, tive parabólica, tive uma série de coisas, e isso tornou-me um bocadinho fácil trabalhar com a tecnologia. Para mim, trabalhar com a tecnologia era bastante fácil, e felizmente pego em tudo que seja tecnologia, consigo perceber como é que funciona. Tanto é que depois de um curso de informática na Filipa de Vilhena, fui para o ISET para Engenharia Informática. Ainda não tinha acabado o curso, já estava a fazer uma empresa de prestação de serviços e de venda de equipamento, e depois acabei por ir para o ensino da informática, como vocês me conheceram, como formador, etc. Portanto, acabei por ir para o ensino. Em 2013 fiz a minha empresa, também de informática, mas também ligada ao imobiliário, e neste momento estou muito dedicado à inteligência artificial. Já há mais de um ano, março de 2023, que comecei a mexer, está quase a fazer 2 anos, comecei a mexer com a inteligência artificial, e graças a este senhor da comunidade de Supermano, o André F. Costa, que ele fez-me o clique para fazer a utilização da inteligência artificial. Portanto, assisti a uma formação, eu brincava com a inteligência artificial, mas assisti a uma formação do André, que é meu amigo, e começou a fazer tudo sentido. Okay? E a partir daí tenho desenvolvido muitas ferramentas de inteligência artificial, tenho desenvolvido bastante inteligência artificial, e pretendo partilhar isso com toda a gente e angariar também pessoas ligadas à inteligência artificial que queiram também desenvolver soluções com a inteligência artificial. Já me devem ter ouvido falar deste senhor, que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada não se distingue da magia. Portanto, é uma frase bastante icónica, que eu acho bastante piada e vejo bastante sentido nesta frase. É que até nós percebermos como é que as coisas funcionam é magia. A partir do momento em que nós conseguimos perceber como é que funcionam, passa a ser tecnologia. Okay? Portanto, perde-se a magia. E, portanto, chegamos hoje ao dia de 10 de fevereiro, neste caso de 1996. Vocês sabem onde é que estavam nesse dia? Recordam-se? Eu estava precisamente na Escola Secundária Filipa de Vilhena, no curso Tecnológico de Informática, e recordo-me de ouvir estas notícias, ok? Portanto, para mim, este dia tem um impacto. Portanto, o 10 de fevereiro de 1996 foi o primeiro jogo entre o Deep Blue e o Garry Kasparov em que o Deep Blue ganhou, ok? Foi um conjunto de vários mates, 6 mates, sendo que o Deep Blue ganhou 2, ok? Portanto, o Kasparov conseguiu dar a volta e conseguiu ganhar o match. Mas o primeiro jogo que jogaram, o Deep Blue ganhou, ok? Portanto, foi bastante interessante. Isso foi porque o Kasparov estava distraído.
Não, por acaso, não foi neste jogo, mas houve um outro jogo que o Kasparov perdeu. Porquê? Porque os programadores esqueceram-se de carregar a informação toda no Deep Blue. Então o Deep Blue começou a fazer um jogo que o Kasparov não estava a contar e perdeu. Okay? Portanto, houve ali uma jogada de falta de informação que levou à vitória. Mas pronto, mas isso foi uns dias mais à frente. Portanto, este foi um dia histórico. Porque é que isso interessa para a inteligência artificial? Interessa porque foi o marco histórico em que começamos a ter equipamento suficiente e avançado e com capacidade para vencer um campeão. Okay? Até esta data, toda a gente falava de inteligência artificial, já havia muita coisa sobre inteligência artificial, mas não tínhamos equipamento suficiente, com capacidades suficientes para termos então uma inteligência artificial como nós temos hoje. Okay? Portanto, este foi o dia que marcou precisamente o surgimento dos equipamentos para a inteligência artificial, que deram origem à inteligência artificial. Era uma coisa muito rudimentar ainda, portanto está aqui o equipamento que era. Ele basicamente tinha as jogadas todas registadas na base de dados e fazia cálculos sobre como é que havia de chegar à vitória, ok? Portanto, ia sempre fazendo as simulações para a frente, como se faz no xadrez. No xadrez não se está a pensar na jogada imediata, está-se sempre a pensar em jogadas mais à frente. Portanto, foi aí que entra aqui o Deep Blue com o processamento e a capacidade de processamento para realizar tarefas complexas, mais avançadas e mais evoluídas que a mente humana. Okay? Pronto, isto são mais algumas imagens. Eu até acho que isto foi do torneio depois a seguir de 1997, porque eles jogaram novamente, e houve aqui mais público, etc. Portanto, na altura, como eu estava a explicar, não era bem inteligência artificial, não fazia grandes predições, estava precisamente a fazer cálculos quase como força bruta. Okay? Portanto, aqui temos uma evolução das máquinas que acabou por ser inteligência artificial. Okay? Não era bem inteligência artificial, mas conduziu-nos à inteligência artificial. Portanto, fica aqui a marcação do dia e engraçado que depois hoje estive a fazer várias pesquisas e descobri este vídeo que eu recomendo que vejam, que é bastante interessante. O Garry Kasparov foi ao TED Talk, dizer para não termos medo das máquinas, para trabalharmos com as máquinas. Okay? É um bocadinho por aí. Eu sempre vos disse e ensino que nós devemos aproveitar as ferramentas e trabalhar com as ferramentas e não devemos ter medo das máquinas ou bloquear as máquinas ou recusar as máquinas. Como as ferramentas, há que saber trabalhar com elas. Okay? Depois posso-vos mandar o link para verem este vídeo, que é bastante interessante. Pronto, portanto, qual foi a importância deste confronto? Foi precisamente percebermos a capacidade das máquinas que atingiram o ponto em que podiam ser mais desenvolvidas e até hoje temos o desenvolvimento da inteligência artificial como temos hoje e que experimentamos. Portanto, foi um marco histórico para o desenvolvimento da inteligência artificial, tecnologia versus inteligência humana, da colaboração ao conflito, ou neste caso do conflito à colaboração, o impacto que a tecnologia tem atualmente e, lá está, a inteligência artificial como uma ferramenta, não como uma ameaça. Vou deixar entrar aqui mais um formando. Portanto, lá está aqui os dois jogos, os dois matches que foram feitos em 1996 e 1997, duelos em que conseguiu-se perceber que tínhamos equipamentos então para desenvolver a inteligência artificial. Como é que nós podemos então utilizar a inteligência artificial sendo ela uma ferramenta? Primeiro temos que olhar para o espectro da inteligência artificial. A inteligência artificial existe em vários campos, okay? Divide-se em vários ramos, alguns mais profissionais, outros mais outros disponíveis
ao público em geral, mas divide-se mais ou menos neste espectro de vários sistemas e vários campos. Sendo que nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, podemos utilizar a questão do processamento de linguagem natural, que é o chat GPT, o Gemini, etc. O reconhecimento de voz, quando ele lê ou quando nós falamos para ele e ele percebe o que nós dizemos. No reconhecimento de imagens, na visão ou na criação de imagens, são mais ou menos os campos que são mais utilizados. Sendo que depois na parte industrial e médica temos a questão da robótica, do planeamento, da aprendizagem máquina e nos sistemas especializados. Sendo que na parte da medicina a inteligência artificial está muito mais evoluída e já há mais tempo que está presente, ok? Na questão das radiografias, nesses exames médicos, embora precisa sempre de um parecer médico. Portanto, vocês já devem ter ouvido falar deste exemplo. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, neste momento, é uma biblioteca com todo o conhecimento que existe, okay? E temos um bibliotecário que responde às nossas perguntas. Okay? Portanto, temos um comando, temos um monitor e nós podemos aceder a todo o conhecimento que existe. Okay? Agora, temos que saber fazer as perguntas certas, saber fazer as perguntas ideais para conseguirmos chegar à informação que queremos. Okay? Portanto, como é que nós utilizamos a inteligência artificial? Nós utilizamos neste momento a inteligência artificial através de um prompt, ok? Portanto, de um comando, de uma pergunta. Okay? Quanto melhor for essa pergunta, for esse prompt, melhor vai ser a resposta, melhor vai ser o resultado. Okay? Portanto, nós aqui neste caso, para utilizarmos a inteligência artificial, não sendo máquinas especializadas, carros autónomos, etc., nós utilizamos através de prompts, fazemos perguntas à inteligência artificial para a inteligência artificial nos responder àquilo que nós queremos. Quanto melhor for a nossa pergunta, melhor vai ser a resposta que vamos obter. Okay? Eu defendo que há 5 métodos, pode haver mais, mas eu normalmente digo que há 5 métodos, sendo que os 5 métodos são: o primeiro método, pergunta-resposta, e terminou por ali. Não há mais interação, portanto é uma interação rápida, mas para isto nós temos que ter uma pergunta, um prompt muito bom, okay? Que é para termos logo o resultado que queremos. Okay? Porque lá está, temos uma biblioteca com todo o conhecimento, temos uma biblioteca com tudo o que existe, e nós vamos perguntar à inteligência artificial, vamos fazer uma pergunta, temos que lhe fazer uma boa pergunta para que ela nos possa dar uma boa resposta. Senão pode sair com conhecimentos confusos, com conhecimentos trocados, etc. Portanto, eu defendo aqui que nós devemos cumprir alguns critérios, e para ser mais fácil de decorar, temos aqui a palavra projeto. Quais são esses critérios? São a personagem, em que nós vamos definir a persona ou a identidade que a inteligência artificial vai assumir para responder à nossa pergunta. Quais são os requisitos? Vamos estabelecer algumas especificações e alguns critérios necessários para a resposta que nós queremos. Okay? Vamos clarificar os objetivos. Para que é que nós queremos aquela conversa? Para que é que nós queremos aquela resposta? Okay? Portanto, para ele adequar a resposta àquilo que nós queremos. Justificação. Explicar por que motivo é que estamos a fazer aquela pergunta. Porque é que é relevante a persona que escolhemos. E destacar a importância da resposta. Dar alguns exemplos, também é um dos critérios que podemos utilizar. E agora, o que eu considero mais importante deles todos é o tipo. Okay? Escolhermos o tipo ou o tom de resposta desejada. Se queremos ser informativos, se queremos ser persuasivos, se queremos ser narrativos, incluir detalhes, se queremos emoção ou se não queremos emoção. Okay? Este tipo é o que faz todo o sentido. Por acaso, de todos os requisitos, de todos os critérios aqui escolhidos, foi o tipo
que me fez aquele clique e que me passou de brincar com a inteligência artificial para usar a inteligência artificial. E depois temos os opcionais, que são aqueles elementos adicionais de detalhes que podemos incluir na pergunta para ter uma boa resposta e enriquecer a resposta do modelo de inteligência artificial. Portanto, isto é a utilização simples de faz uma pergunta e recebe uma resposta. Okay? Depois, há uma pequena variação em que nós podemos utilizar os critérios anteriores, mas já não vai ser uma pergunta-resposta, vai ser uma conversa. Okay? Portanto, vamos conversar com a inteligência artificial, embora muita gente diz conversar com ele, okay? Porque ele é o chat, embora pode ser com ela a inteligência artificial, depende de cada um. Okay? Neste caso, vamos manter um diálogo, vamos lhe explicar algumas coisas, para que é que queremos a resposta, qual é o tipo de resposta que queremos, o que é que queremos fazer com a informação que ele nos vai dar. Muito útil para brainstorming, quando tivermos debater ideias. Por exemplo, todas as ideias que estão aqui, vocês veem no canto inferior da apresentação, inferior direito, tem lá qual é a ferramenta que eu utilizei para fazer este conteúdo. A maior parte é do ChatGPT, mas tenho aqui outros conteúdos. E o brainstorming é muito útil mesmo. Por exemplo, a divulgação que eu fiz do evento de hoje, eu fui fazendo ao longo do tempo e fui continuando a conversa. Digo, olha, já passou 2 dias, vamos fazer uma nova publicidade. E eu escrevia, ok? Portanto, aqui o método de manter uma conversa é muito útil. Depois, também podemos fazer uma questão quando temos situações repetidas e que, para não termos que escrever sempre os mesmos textos, podemos utilizar o método 3, que é o banco de prompts, que é guardamos, por exemplo, num Word, num Excel, guardamos em algum lado um conjunto de conversas ou um conjunto de perguntas que depois vamos utilizando e vamos colocando em uso e vamos colocando as questões ao ChatGPT com pequenas ou outro inteligência artificial que vamos utilizando em termos de perguntas e respostas, ok? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, uma circular para um condomínio em que nós colocamos aqui, e estão aqui os vários critérios, escreve em português de Portugal, uma circular para o condomínio qualquer coisa, será preenchido na altura, adotando uma postura de administração de condomínio, a informar, e depois colocamos ali a explicação de porque é que queremos fazer esta circular, depois explicar o porquê, porque aconteceu determinada situação, ok? E depois numa postura de que tipo é que queremos. Queremos ser, se queremos ser informativo, se queremos ser estratégico, se queremos ser persuasivo, se queremos ser humorístico, ok? Portanto, se queremos alertar para as seguranças, etc. Depois de ler com atenção, pode-se usar então o texto que ele fez. Isto é o texto que está no nosso manual de procedimento, portanto está aqui um banco de questões, ok? Depois, este é o que eu mais utilizo, ok? Ainda hoje utilizo muito este quarto método. O quarto método é pôr a inteligência artificial a trabalhar para mim com outras inteligências artificiais, que é pedir à inteligência artificial que me prepare prompts, ou que me prepare conteúdos, ou que me prepare textos e materiais para outras inteligências artificiais, ou que me explique como é que as outras funcionam, ok? Portanto, aqui os prompts daí é muito importante. Porquê? Porque muitas inteligências artificiais funcionam no seu core em inglês, portanto nós temos que se colocarmos prompts em inglês vai funcionar melhor, ok? Vamos ter melhores respostas, principalmente as ferramentas de imagem e de vídeos. Então nós podemos trabalhar as informações, preparar os prompts, por exemplo, a discutir com o ChatGPT e depois no fim ele dá-nos um prompt em inglês. Nós no final vamos fazer uma pequena brincadeira com isto e com o Garry Kasparov um bocadinho mais à frente e vamos ver como é que isto funciona, ok? Por último, este já é mais limitado em termos de... limitado quer dizer, tem custos,
ok? Portanto, nós para fazermos uma criação de mais chats ou mais GPTs ou chatbots, temos que ter uma ferramenta paga, portanto temos que pagar para fazer, e a criação de chatbots permite-nos focar o nosso bibliotecário. Okay? É este o importante do método quinto. Enquanto que a utilização normal da inteligência artificial baseia-se em uma biblioteca enorme cheia de informação, nós podemos fornecer a nossa informação, que ele já tem, em princípio, mas nós vamos fornecê-la e vamos dizer, primeiro vais olhar para a nossa informação, para aquilo que eu te estou a fornecer, e só quando terminares de analisar esta parte e não encontrares as respostas, é que vais ver o resto. Okay? Portanto, com isso, nós conseguimos focar a inteligência artificial. Okay? Podemos obrigá-lo a ir só àquela parte. E podemos fazer coisas especializadas. Okay? Podemos transformar a inteligência artificial que sabe de tudo, num nível médio, mas sabe de tudo, e então vamos focá-la numa informação e até vamos lhe dar mais conhecimento que ela possa não ter. Okay? Com isto, também é importante fazermos aqui um pequeno esclarecimento e um pequeno alerta. A inteligência artificial, por vezes, comete aquilo que se chama alucinação. É mesmo esse o termo específico, ok? Alucinação. Portanto, a alucinação é um fenómeno que ocorre quando a inteligência artificial cria informação ou resultados que não têm a ver com aquilo que nós queremos ou com aquilo que nós queremos dizer. Porquê? Ou melhor, porquê é que isto acontece? Parece que ela sonha, ok? Interpreta mal os problemas ou as respostas, ok? Isto deve-se principalmente a excesso de informação. E o problema é que a inteligência artificial é muito certa daquilo que diz e quase que nos convence que está certa. E é por isso que é alucinação, porque ela acredita. É quase como se contar uma boa mentira, tem que se acreditar nela, ok? Um bocadinho por aí. Portanto, a inteligência artificial acaba por confundir as coisas e depois acredita que é assim. Isto acontece por várias razões, mas basicamente ou por falhas nos algoritmos, ou por excesso de informação, ou por falhas no treinamento, no treino que foi feito, na programação que foi feita. Portanto, ao acontecer isto pela alucinação, a inteligência artificial imagina a informação e parece-lhe lógica, mas que não tem base na realidade. E é esse o cuidado que quem utiliza a inteligência artificial tem que ter. Tem que ter o cuidado de verificar a informação. Embora algumas alucinações podem não ter grande impacto, porque nós facilmente conseguimos corrigir e conseguimos perceber que há ali um engano, mas há outras que podem ser críticas. A questão de carros autónomos, confundirem o que veem, ou até mesmo a questão das medicinas. Okay? Portanto, exames médicos, análise médica, análise de dados de financeiros, etc., pode induzir em erros graves. Okay? Uma das coisas que acontece muito, principalmente no mundo académico, é atribuir citações a autores que não têm nada a ver com o assunto. Okay? Portanto, é uma das coisas que eu normalmente alerto para a questão da utilização da inteligência artificial no mundo académico, é precisamente a questão das alucinações e confundir os autores e afins. Portanto, é muito importante nós sabermos daquilo que estamos a falar, sabermos daquilo que estamos a utilizar, sabermos do resultado que pretendemos, ok? E utilizarmos a inteligência artificial para nos ajudar. E é importante fazermos sempre a verificação cruzada, utilizar fontes primárias, portanto, dar-lhe a informação e dizer assim, eu quero que me respondas com base nesta informação, ok? E sempre manter o cuidado, a integração e a integridade do trabalho académico, etc. Utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, mas o criativo, mas o resultado final é nosso, ok? Portanto, verificar sempre e controlar sempre. Portanto, vamos lá à demonstração.
Ok? Portanto, eu trago aqui uma pequena brincadeira, embora os que aqui estão já conhecem a brincadeira que eu costumo fazer, mas eu vou demonstrar aqui um bocadinho a utilização do método 4, ok? Portanto, vamos utilizar aqui o ChatGPT. Vou fazer aqui, vou abrir aqui uma outra, antes uma outra no outro lado, que é mais fácil, e assim abro logo as duas e vocês vão já perceber o que é que eu vou fazer. Portanto, eu vou abrir aqui o meu browser, vou aqui já ao ChatGPT e vou abrir aqui uma outra brincadeira que é o Suno. E agora vamos aqui começar com umas instruções, explicar o que é que queremos fazer e vamos ver o que é que sai daqui hoje. Portanto, antes de mais, o meu ChatGPT chama-se Atlas. Foi ele que escolheu. Se quiserem fazer alguma pergunta, os microfones estão abertos, ok? Portanto, e agora vamos começar a brincar. E agora, a brincadeira do costume. Vocês sabem porque é que eu escrevi por favor, porque é que eu lhe disse olá, porque é que tratei pelo nome, porque quando a inteligência artificial mandar nisto tudo, eu quero que ele se lembre que eu fui simpático com ele e que me trate bem, ok? Portanto, já lhe escrevi aqui, já lhe disse mais ou menos as coisas, disse porque é que queria a música, queria era hoje, com que objetivo é que quero fazer isto, portanto, já lhe dei aqui um prompt que considero razoável, portanto, um prompt razoavelmente entendível para ele, portanto, para a inteligência artificial, e vamos ver o que é que ele nos dá. Ok? Portanto, ele também é simpático, também me responde. Pronto. E começou a escrever aqui, chama-lhe o Rei do Xadrez, Mestre Imortal, okay? Duelo sem igual, e já faz as rimas e tudo, que é fantástico aqui. Pronto, e ele escreve aqui a música toda. Portanto, e terminou aqui a música, ok? Pronto, e mais, eu ia lhe fazer a pergunta, mas já nem preciso, ok? Porque ele disse, se quiseres posso adaptar, posso ajudar a adaptar para um estilo específico, rock, rap, balada, eletrónica, etc. Ou até mesmo um acompanhamento musical. Pronto, o que é que eu vou lhe perguntar a seguir? Vou lhe perguntar, dos tops musicais de 1996, qual era o tipo de música mais ouvido? E ele vai consultar os tops, as bases de dados que tem, ok? Refletindo uma transição entre mainstream, rock alternativo, a ascensão do hip hop e da música eletrónica. Aqui estão os tops musicais desse ano. E pá, até nos dá
até nos informa qual é que era pop e dance pop, rock alternativo e grunge, hip hop R&B, música eletrónica Eurodance, country nos Estados Unidos. Ora bem, como o Deep Blue era da IBM e a IBM é dos Estados Unidos, eu acho que vou experimentar aqui um country. O que é que acham? Pode ser? Portanto, o que é que eu vou fazer? Tenho aqui, o sono já está aqui, ou não? Tá, ok. Eu por acaso já tenho aqui conta, deixem ver. Exatamente. Pronto, aqui no Suno ele permite-nos criar uma música sem letra, só mesmo do tipo de música, ele próprio que cria a letra, ou então nós indicarmos qual é a letra que queremos. Portanto, neste caso, eu vou querer indicar a letra que quero, que é esta. Portanto, até mando para lá isto, para ele saber. Portanto, pulei aqui a música toda, a letra, okay? Estilo de música, vou buscar o country. Vou deixá-lo escolher entre, por acaso é uma parte que é paga, mas em alguns casos podemos escolher se queremos uma voz feminina ou uma voz masculina. Portanto, e aqui o título da música chama-se Deep Blue versus Kasparov, o jogo do futuro. Ok? Vou mandar para o Workspace e vamos pedir para ele criar a música. E ele, em poucos minutos, vai criar aqui uma música. Portanto, esta é a utilização do método quarto, que é utilizar uma inteligência artificial para criar prompts e para criar coisas para uma outra inteligência artificial. Okay? Portanto, e a criatividade, o empenho, a utilização da inteligência artificial passa a ser nossa. Portanto, nós é que estamos a ser criativos. Nós estamos a ser criativos na utilização da ferramenta. Okay? Portanto, neste caso, criamos aqui duas músicas country e vamos começar a ouvir a primeira. Era um dia frio, fevereiro chegou, no tabuleiro a batalha começou. O rei do xadrez, mestre imortal, contra uma máquina, um duelo sem igual. Movimentos pensados, cálculo sem fim. Seria a máquina capaz de o vencer assim? O homem olhou, tentou decifrar, mas algo no código começou a brilhar. Oh, Deep Blue, o que fizeste aqui? Julgaste como nunca, surpreendeste até a ti. Foi só o começo, o mundo mudou, a inteligência artificial despertou. Já chega. Depois eu partilho convosco o resto da música e a outra versão. Ele faz sempre aqui duas versões, muda um bocadinho o instrumental. Era um dia frio, fevereiro chegou. Este é mais country. No tabuleiro a batalha começou. O rei do xadrez, mestre imortal, contra uma máquina, um duelo sem igual. Movimentos pensados, cálculo sem fim. Seria a máquina capaz de vencer assim? O homem olhou, tentou decidir. E se não estivermos ainda contentes com isto, ainda podemos chegar aqui e, por exemplo, rock alternativo e grunge. É só chegar aqui e alterar. E mais duas músicas. Só para brincar mais um bocadinho. Assim como as crianças que aprendem tudo a brincar, também nós adultos devemos fazer a mesma coisa. Se queremos aprender algo, brincamos com isso. Okay? E é um bocadinho isto que eu estou aqui a fazer hoje. Esta já está, estas duas. Vamos ver este primeiro.
dia frio, fevereiro chegou. No tabuleiro a batalha começou. O rei do xadrez, mestre mortal contra uma... Pronto, neste momento ainda temos a limitação do português. É o português do Brasil, não é o português de Portugal. Ainda não consegui descobrir como é que se põe em português de Portugal, ok? Mas devemos de explorar isso. Portanto, espero que tenham gostado da demonstração. Isto é uma pequena brincadeira, ok? Só para verem também a utilização de inteligência artificial para fazer outras inteligências artificiais. Okay? E agora vou-vos falar aqui, muito resumidamente, muito rapidamente, e vou pedir aqui a vossa opinião sobre a comunidade do meu AI. O que é a comunidade do meu AI? Portanto, é uma comunidade de pessoas de várias áreas, desde ligadas a negócios, ensino e profissionais de todas as áreas, até mesmo que não tenham trabalhadores por conta de outrem, etc. E é uma comunidade cuja missão é desenvolver e aprender sobre a inteligência artificial e principalmente acompanhar toda a evolução da inteligência artificial no dia-a-dia e, em conjunto, perceber como é que podemos fazer sempre mais e melhor e tirar o maior partido da inteligência artificial para o nosso dia-a-dia. A nossa visão é ser a principal comunidade de inteligência artificial de língua portuguesa, okay? Para desenvolver e experimentar e implementar inteligência artificial e garantir o acesso à tecnologia, promover a colaboração entre todos, basicamente aquilo que um descobrir poder partilhar com os outros. Okay? Portanto, a fazermos um bocadinho aquilo que eu fiz. Mostrar, olha, fiz músicas, é assim que faço. Okay? Portanto, como é que a comunidade, o meu AI, está pensada a funcionar? Okay? Está pensada a funcionar com eventos, com webinars, como aqueles que eu já fiz no passado e que estão disponíveis na página da comunidade. Se calhar começar a criar alguns cursos e formações, não aquelas 25 horas que mudei, mas umas um bocadinho mais curtas. Por exemplo, um curso sobre como configurar o ChatGPT, okay? Um curso sobre como criar imagens e trabalhar imagens, okay? Coisas assim do género. Projetos práticos. Alguém diz assim, olha, descobri uma ferramenta nova de inteligência artificial. Quem é que me ajuda a experimentar? E 2, 3 elementos da comunidade irem experimentar, irem explorar a ferramenta e prepararem para mostrar aos outros como é que funciona. Termos fóruns de discussão, espaços onde podemos partilhar, mostrar como é que utilizamos a inteligência artificial, ajudarmos uns aos outros. Olha, tenho uma dúvida, não sei como é que é de fazer isto, ou como é que hei de chegar a este objetivo e ajudarmos. E depois termos recursos, ferramentas, tutoriais, guias para implementar a inteligência artificial. Por exemplo, aconteceu-me, e não sei se não foi na vossa formação que dei, que numa formação eu disse que o ChatGPT nos ajudava a fazer apresentações, fomos para o Gama, fizemos as apresentações no Gama e depois na semana seguinte eu disse-vos, mas atenção que o ChatGPT já funciona, já faz apresentações, já não precisamos do Gama, ok? Pronto, as do Gama ficam mais bonitas, ok? Pronto, mas há constantes evoluções na inteligência artificial, principalmente nas ferramentas, que nós podemos acompanhar e assim vamos alertando uns aos outros. As notícias, as novidades, também vai ser uma coisa importante. E, acima de tudo, também os cuidados. Por exemplo, a questão que anda a ser muito falada do DeepSeek e do ChatGPT, as respostas que o DeepSeek não dá, okay? Todas essas experimentações, todas essas opiniões, todas essas questões serão tratadas no seio da comunidade e pelos próprios membros da comunidade. Quais são as vantagens de participar na comunidade? Tem-se acesso a uma rede de profissionais e entusiastas de inteligência artificial. Portanto, só queremos cá membros que queiram desenvolver a inteligência artificial e partilhar os conhecimentos. Aprender na prática com desafios, mostrar e projetos colaborativos. Procurarmos soluções para determinadas áreas de negócio, para determinadas implementações. Encontrarmos soluções alternativas. Olha, funcionou naquele negócio, se calhar também funciona neste. Okay? Funcionou com aqueles alunos, se calhar funciona com estes clientes, okay? E encontrarmos aqui uma formação contínua também e oportunidades de crescimento profissional para todos e encontrarmos melhores soluções para todos.